O Salmo 19 fala sobre a revelação geral de Deus, nos versículos 1 a 6. Revelação geral de Deus é aquilo que se pode conhecer dele na natureza, essa é a revelação geral de Deus. Depois, o Salmo 19 fala sobre a revelação especial de Deus, e nós encontramos isso nos versículos 7 a 10, ou melhor, 7 a 11. E depois dos versículos 7 a 11, depois que fala da revelação especial escrita de Deus, o Salmo 19 mostra a reação do salmista. E o salmista, ele fala assim no versículo 14, depois que ele contempla a revelação geral e a revelação especial de Deus, a revelação de Deus na criação e a revelação de Deus na sua palavra, ele reage, entre outras coisas, dizendo o seguinte: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É interessante isso, porque essa é uma resposta ao conhecimento que ele passou a ter de Deus. Ele conheceu a grandeza de Deus, seus atributos, o seu poder e a sua divindade, por meio da observância da revelação geral. Ele fala sobre os céus que proclamam a glória de Deus, se concentra no trajeto que o sol faz no céu, mostrando a glória do sol, anunciando a todos a glória do Senhor. Depois ele se detém sobre a lei do Senhor escrita, dizendo que ela restaura a alma, que ela é justa, que ela alegra o coração. E conhecendo a Deus por meio dessas duas fontes, a revelação geral e a revelação escrita, ou específica, ou especial, ele responde assim. Ele fala: olha, esse Deus maravilhoso, que se manifesta na criação e que se manifesta na sua palavra, esse Deus merece, esse Deus requer de nós uma vida de santidade. E essa vida de santidade envolve as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. E por que estou falando isso? Estou falando isso porque a pureza moral, ela tem uma fonte. A pureza moral tem como fonte o coração das pessoas, o pensamento das pessoas. Tiago explica isso, o próprio Senhor Jesus fala sobre isso, que é do coração do homem que procedem os adultérios. Todo tipo de impureza, de porneia, como nós estudamos ao longo do mês de junho, porneia, qualquer tipo de impureza sexual, adultérios, fornicações, lascívia, tudo isso procede do coração do homem. Então, para que o homem tenha um coração puro, ele tem que, em primeiro lugar, conhecer a Deus, vendo a sua grandeza na revelação geral e vendo a sua glória, a sua grandeza, a sua justiça na revelação especial escrita. Então a sua resposta será essa: ele conheceu a Deus, ele viu a sua glória, ele viu a sua grandeza, ele viu sua santidade, seu poder, a sua retidão na palavra e na revelação especial. Então ele responde dizendo: olha, diante de um Deus desses, diante de um Deus como esse, diante de um Deus assim, tão glorioso, tão santo, tão reto, tão justo, tão poderoso, tão imenso, diante de um Deus assim eu quero ofertar algo. Eu quero que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É interessante observar o seguinte: essa palavrinha que aparece aqui, a palavra agradáveis, no contexto levítico, no contexto veterotestamentário, é a palavra extraída do contexto de sacrifícios. É muito comum, e os irmãos que têm familiaridade com a linguagem do Antigo Testamento sabem disso, é muito comum surgir no contexto de sacrifícios a palavra agradáveis. Ou seja, Deus aceitasse aquilo como algo agradável. Aqui então o salmista faz o quê? Ele fala assim: olha, eu diante de tudo que eu sei do Senhor pela revelação geral e especial, eu quero colocar algo no altar. Mas eu não quero só colocar no altar, ele era um adorador do Antigo Testamento, eu não quero só colocar no altar um animal sacrificado. Eu não quero só colocar no altar as vísceras de um animal aí em sacrifício, ou o animal inteiro no caso de um holocausto. Eu não quero só fazer isso. Eu quero colocar algo mais no altar do Senhor. Eu quero colocar no altar do Senhor as minhas palavras e os meus pensamentos. E eu quero que as minhas palavras e os meus pensamentos, sendo colocados sobre o altar do Senhor, e, figuradamente, sendo ateado fogo nesse altar, eu quero que o aroma que saia, que eventualmente sair desse sacrifício, eu quero que o aroma chegue ao Senhor e seja um aroma agradável, um cheiro bom. Eu quero que as minhas palavras e os meus pensamentos tenham um cheiro bom diante do Senhor. É essa a resposta dele, a realidade de quem Deus é.